Dia e 33 minutos, nós estamos voltando com a segunda e última parte do nosso RPC Debate. Mais uma vez abraçar a você em casa que nos escuta pela RPC, abraçar também a você que está na sintonia através do Facebook, no Face Live, de Carlos Scarlatti está aqui conosco. Seja bem-vindo sempre, querido, à RPC, é um prazer tê-lo aqui, a nossa casa, né, o Carlos Scarlatti, e também ao Givanildo Silva, né, ao Givanildo Silva. E lembrando, eu quero lembrar aos internautas que brevemente nós estaremos com o live diariamente, né, Scarlatti? Brevemente, o live, né? Diariamente. Eu quero aprender mais com vocês e certamente teremos uma reciprocidade, né? Certamente. Eu teria alguma coisa a oferecer, terei muita coisa a receber, mais a receber do que a oferecer, porque tem sido a minha vida toda assim, né? Buscando conhecimento, saber, defendendo a República, a coisa pública. Eu sempre entendi que felicidade individual só existe com felicidade coletiva, né? Então eu passei minha vida toda assim. Os poderosos não gostam disso. O que muitas vezes nós queremos dizer, né, e tem várias pessoas que gostariam de se pronunciar do mesmo jeito que ele o faz. Eu até observo que muita gente não curte as coisas que eu escrevo para não se comprometer. E eu compreendo isso, né? Porque eu pego pesado às vezes. Às vezes, só às vezes. Às vezes. Mas eu estou diferente, eu não sou mais destemperado como eu era. Eu, com 17 anos, Luiz Antônio, eu estava enfrentando a ditadura militar. Pouca gente sabe disso. Com 17 anos, um menino, enfrentando a ditadura militar de peito aberto. Pois é. E aqueles canalhas foram e eu fiquei, né? Aqueles sanguinolentos, fascínoras, foram todos e eu fiquei. Estou aqui inteiro. Eu só não tenho dinheiro, Meu patrimônio não chega a R$1.000, quer dizer, eu não tenho patrimônio, na verdade, né? Porque patrimônio é um terreno, é um bem imóvel. Eu não tenho um terreno, não tenho um carro, não tenho um semovente, tenho uma vaca para tirar leite para as meninas. Não tenho nada, eu tenho o meu salário. Meu salário não é riqueza. Meu salário é minha comida, é o meu alimento, né? Que eu alimento muita gente. Sustento. Eu alimento muita gente com esse dinheiro. Então o pessoal diz, não, Giovanni, eu tenho um salário razoável, é realmente razoável. Mas eu tenho 30 bocas para alimentar todo mês. E sem falar que você trabalhou toda uma vida... Minha mãe, minhas filhas e agregados. Você trabalhou toda uma vida para ter direito? Eu trabalhei toda uma vida. Então eu tenho um patrimônio, eu não roubei, não furtei ninguém. Sabe? Eu nunca vivi de bajulada, de malandragem, né? Isso já foi expertise de mercado, mas eu nunca diria essas coisas. Não é porque eu queira ser melhor do que ninguém, não. É porque eu acho que eu, fazendo isso, não estou fazendo mais. Respeito desse assunto. Olha, uma coisa muito bem bolada, na minha opinião. Sim. Eu posso até estar sendo mal interpretado agora por muita gente. Mas, Lili, apesar de simples, nada foi tão importante para o país, nada foi tão importante como essa PEC nos últimos tempos na administração federal. Eu digo administração federal, mas ela vai ser estendida, né? Esse modelo deverá ser estendido para as administrações estaduais e municipais. E é bom que isso aconteça, é bom que isso ocorra. Por que eu disse simples? Simples, porém importante. Simples porque ninguém pode gastar mais do que recebe. Isso vale para mim, vale para você, vale para Scarlatti, para o comandante Jefferson, vale para a prefeitura de Venhavé, vale para a prefeitura de Mossoró, para o governo do estado do Rio Grande do Norte, para o governo federal. Ninguém pode gastar mais do que recebe. Se fizer isso, vai gerar um rombo. Um rombo que depois não tem quem tape, como é o caso do Brasil, que vocês estão vendo agora aí, um orçamento com um déficit de 174 bilhões de reais. Isso é uma verdadeira imoralidade. E esse negócio, Lília, de que a educação, de que a segurança pública, de que, o que mais, a saúde vão perder, isso é uma falácia sectária.
Isso é coisa de radical. Porque os índices desses setores a que eu me referi, eles já estão todos previstos constitucionalmente. Estão na Carta Magna, na Carta Maior, estão na Constituição. Então, o que é que vai acontecer? O mesmo dinheiro que está vindo para a saúde esse ano vai vir no próximo ano, porque esses índices vão ser corrigidos pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor ampliado, que é exatamente a variação de preços, que é exatamente a inflação. Então, se a educação está recebendo X esse ano, vai receber o mesmo X no próximo ano. Corrigido. O mesmo valor real. O mesmo valor real. E o valor nominal aumenta, mas o valor real é o mesmo, porque está garantido na PEC que esses índices, esse dinheiro aqui tem direito à educação, por exemplo, né, a saúde e a segurança pública, esse dinheiro está garantido, porque ele vai ser todo ano corrigido pela variação de preços, como eu falei. Agora, o que essa PEC não evita, e aí é grave, é que se faça, que se continue fazendo corrupção no país, é que se continue fazendo deturpação no país, isso é que é grave. Ela não evita, apesar de limitar os gastos, ela não evita a corrupção. E essa corrupção que está instalada no Brasil, ela é insuportável. Porque ela já come 20% do PIB. E eu vou dizer a você como é que ela come 20% do PIB. Pelo Caixa 2 de empresas, pela economia informal que já chega a 36%, pelo tráfico humano, pelo tráfico de drogas, pelo contrabando de armas, pelas fraudes contra a Previdência Social, pela corrupção, Petrolão, por exemplo. E a corrupção vai desde uma pequena mentira até o Petrolão. Você está me compreendendo? Sim. E outra coisa, no Brasil tem um troço aí muito sério que ninguém está se importando com isso. O que é? A revenda de drogas apreendidas. A polícia está apreendendo drogas e está vendendo, revendendo. Isso é gravíssimo. Isso é grave. É o segundo país do mundo que revende droga apreendida, só perdendo para a Rússia. Então isso é um descalabro, isso é uma sem-vergonhice. Então nós temos aí um PIB, Lília, de 5 trilhões e 500 bilhões de reais, temos uma corrupção de 20% desse produto interno bruto, que chega a 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Isso não pode ocorrer, porque se isso não ocorresse, não acontecesse, a gente teria dinheiro folgado para a educação, para a saúde, e para a segurança pública, para a infraestrutura, para a Bolsa Família e tudo mais. Dinheiro sobrando. Se o governo tivesse, os governos tivessem tanto dinheiro hoje disponível em caixa, nós não estaríamos vivendo essas coisas, né, tão tristes que têm sido observadas no país ultimamente. Givanildo Silva, em entrevista à televisão, à Inter TV Cabo G, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos, fez algumas declarações que inclusive causaram privilégios das regalias do próprio executivo, do judiciário, do legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e outros correlatos, como a Defensoria Pública. Se fossem cortados 30% desses privilégios, minha querida companheira Lília Santana, ouvintes da RPC, a riqueza gerada com essa economia, ou proporcionada com essa economia, a riqueza proporcionada com essa economia, sim, daria para o Estado custear não somente uma, mas 2 universidades estaduais, 2 universidades, como a UER. Ele sugeriu a privatização. Então, Lília, o buraco é mais embaixo, o buraco é exatamente no casco. O buraco é estrutural e vamos acabar com essa conversa boba, com essa conversa besta, porque o povo não é tolo. Esse cara fez essas declarações, achando que todo mundo é tolo, aí achando, eu soube que ele é pré-candidato ao governo do Estado, aí já começa falando bobagem assim, né? Uma baboseira exalada no momento absolutamente inoportuno. Olha, o alunado per capita, sabe quanto custa da UERN?
Sim, quanto? Sabe quanto custa? Um aluno, o alunado per capita, por indivíduo, por discente, sabe quanto ele custa por mês? Quanto? R$2.000. Sabe quanto custa um presidiário? Sabe quanto custa um criminoso para ficar sob custódia do Estado? Custa R$7.500. Eu vou repetir. Um aluno da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte custa menos de R$2.000 por mês. Um criminoso que fica sendo reeducado, que nunca se reeduca, custa R$7.500. Aí você tem uma universidade que já formou milhares e milhares de economistas, contabilistas, advogados, que mais? Professores, centenas de médicos. É verdade. Tem gente que saiu da universidade que é juiz, que é promotor público. Você tem esse patrimônio que não dá para você medir. Não tem como você medir o tamanho da universidade, do Estado, depois de todo esse serviço prestado à sociedade. Vou repetir, milhares de enfermeiros, de todas as profissões, milhares de professores, de educadores, economistas, contabilistas, advogados, centenas de médicos. Aí você tem numa ponta a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, você tem na outra ponta o sistema prisional, que, como eu disse, um apenado custa R$7.500, e até hoje, Lília, parece até mentira o que eu estou dizendo aqui, mas é uma verdade pura. O sistema prisional do Rio Grande do Norte nunca recuperou ninguém. Eu vou repetir, nunca recuperou ninguém. Então como é que você diz que essa instituição não é importante? Nós temos que fazer como na Holanda está sendo feito. Estão fechando presídios e transformando-os em escola. Nós temos que partir para isso, mas não o tribunal dá R$20 milhões ao governo do Estado, ao executivo, para fazer um presídio, quando ele poderia pegar esses R$20 milhões e dar à universidade. Para a universidade se fortalecer, crescer, porque nós precisamos muito mais da universidade do que do sistema prisional. Porque o sistema prisional a gente tem como combatê-lo, mas a gente só o combate se a gente tiver educação. E isso é elementar. Por isso que ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, disse uma grande baboseira, exalou uma grande baboseira, que somente reitera, Lília, a marca do atraso e da prepotência do Poder Judiciário. Ainda um outro assunto, agora vamos falar de reforma da Previdência. Pois não. Givanildo Silva fala de reforma da Previdência, fazendo aí... quando é que sai do papel essa reforma, que tanto muda... De vez em quando se muda alguma coisa, mas geralmente não é em benefício da população. Lili, eu acho que o tempo de 95 anos para homens pode ser estendido a 105 anos a homens e mulheres. Sem diferença. Como é que seria? Agora, respeitando o seu direito já adquirido, a partir de agora. Porque nós estamos, graças a Deus, vivendo mais. Estamos mais longevos. A gente está vivendo mais, graças a Deus. Eu pago Previdência há 41 anos. E eu tenho 62 anos de idade. Se você fizer a soma aí, são 103 anos. Eu posso trabalhar mais um ano para completar 105 anos. Porque é um ano trabalhado, é um ano de idade e um ano trabalhado. Aí, somando isso, você tem 2 anos. Então eu já tenho 41 anos de Previdência e 62 anos de idade. Eu tenho 103 anos. Esse negócio aí do fator previdenciário. Certo. Se eu trabalhasse mais um ano, eu atingiria 105 anos. Fica olhando para mim. Tá certo. Eu atingiria 105 anos. Está me compreendendo? Sim. Eu atingiria 105 anos trabalhando mais um ano. E eu estou inteirinho aqui. E principalmente essas gerações que estão vindo aí, e as que estão por vir, que com o avanço tecnológico, elas têm condições. Hoje, viver 100 anos não é mais nenhuma novidade. Agora, Lili, há necessidade de se estabelecer um teto no serviço público. Um teto no serviço público. Do tamanho do teto da Previdência Geral, ou seja, do INSS, que hoje é de R$ 5.160. É o que deve ser feito, e deve ser feito logo, hoje isso.
E quem desejar engordar a aposentadoria, o que é que faz? Busca um seguro suplementar na iniciativa privada. Quem entrar a partir de agora no serviço público, isso vale para a prefeitura, para o governo do estado, Rosalba deverá fazer uma reforma previdenciária. Eu acho que o governador Robson Faria deverá começar logo uma reforma previdenciária, porque, ao contrário, o sistema vai colapsar. Não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, quem quiser engordar a aposentadoria, desejar uma aposentadoria mais gorda, você entra agora no serviço público. Então, imaginemos com um salário de 10 mil reais. Então, você paga 5.160, desconta lá na folha e você quer, não, eu quero me aposentar com 10 mil reais para eu não perder poder aquisitivo, poder de compra quando eu estiver na inatividade. Sim. Então, você busca um sistema suplementar, um seguro suplementar que tem na iniciativa privada, né? Não tem esses fundos de previdência aí? Aí você fica recebendo 5.160 da sua previdência normal e da outra você recebe o complemento. 4 mil, seriam 4.840. Parece, galera? 4.000, está nem prestando atenção, tudo ele confia, né? Então isso é impositivo, Lília, isso urge. Os administradores municipais, eles têm que começar isso agora em janeiro, a tratar de previdência, de mudança na previdência, porque não o sistema vai colapsar. E aí nós teríamos o que já ocorreu na Grécia, agora bem recentemente na Grécia. Os inativos, sem receber os proventos, foram à Justiça, foram à Suprema Corte. Aí sabe o que a Suprema Corte respondeu a todos eles? Resposta lacônica, assim. Laconicamente disse a Suprema Corte: Sua Excelência, a crise. Não posso fazer nada, não tem dinheiro. E nós estamos marchando com um colapso da Previdência. Então, esses caras que se colocam contra, é por conta de ideologia, por conta de radicalismo, sectarismo. Nós temos que compreender que a Previdência é uma coisa solidária. Não adianta, Lília, eu ter uma aposentadoria de 30 mil reais, 40 mil reais, se eu sei que amanhã eu não vou receber esse dinheiro. Então, é melhor que eu tenha uma coisa que me dá tranquilidade, que me dá segurança, que me dá certeza de que eu vou ter o dinheiro da feira até morrer. Seja possível. Então, urge uma reforma da Previdência. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, a grande audiência do seu programa, para dizer aos novos gestores municipais que comecem isso a partir de janeiro, já comecem a tratar disso. Porque isso é importante. Vai chegar uma hora em que o sistema não vai aguentar. Sim. E aí se faria, né? Se isso viesse a ocorrer, vamos torcer que nunca ocorra, mas aí pode ocorrer como ocorreu na Grécia. Na Grécia, a Suprema Corte, lá, equivalente aqui, similar do nosso Supremo Tribunal Federal, olhou para os inativos assim, os ministros olharam para ele e disseram assim: Sua Excelência, a crise. Givanildo Silva. Pois não, falando em novos gestores, né, a partir de janeiro de 2017, assume a prefeita eleita, a doutora Rosalba Ciarline. A respeito da vitória de Rosalba, aqui na cidade de Mossoró, com a maioria de mais de 15 mil votos. A vitória da doutora Rosalba Ciarline, minha querida amiga Lília Santana, gente fina, da melhor qualidade, foi acima de tudo um resgate da verdade. Eu vou repetir. Eu pensei até que você não ia me perguntar a respeito. Estava terminando o programa. Na reta final do programa aqui, mas aí fica. Mas aí é interessante que você. Eu achei boa a pergunta. Muito boa, muito pertinente, muito oportuna. A vitória de doutora Rosalba Ciarline, ou da doutora Rosalba Ciarline, para a Prefeitura de Mossoró, ela dirigiu o município de Mossoró pela 4ª vez, foi acima de tudo, Lília, eu não tenho a menor dúvida disso, um resgate da verdade. Eu me lembro, você se lembra, eu ficava aqui sozinho, em 2014, defendendo o governo de Rosalba. Me lembro. Sozinho. É claro que eu lembro. E o pessoal me chamando de louco, de maluco. Eu chegava à Câmara Municipal e meus companheiros diziam: como é que você vai se expor lá na RPC, defender Rosalba Ciarline, ela aí sangrando, desmoralizada completamente. Você era o único. Está malhando em ferro frio, né? Está enxugando o gelo. Eu disse: eu estou lá porque eu acredito. Eu sempre fiz as coisas por acreditar nas coisas.
As coisas que eu fiz, as coisas que eu realizei, são coisas nas quais eu acredito. Eu acredito. Então eu vinha para cá, todo mundo contra e eu me achando muito à vontade para fazê-lo, para fazer o que fiz. Eu me lembro que em 2014 ela foi estraçalhada pela imprensa, foi estraçalhada pelo judiciário, pelo Ministério Público. É verdade. Eles estão todos aí hoje. Eu diria a você, eles estão deslegitimados e desautorizados. Então ela foi estraçalhada pela imprensa, pelo judiciário, pelo Ministério Público, pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas, pela OAB. A OAB queria que ela fosse cassada. A OAB, essa OAB aí, né? Que se arrora, né? Que se acha muita coisa e não é muita coisa. Eu digo a você porque eu sou de lá, se eu quiser eu volto hoje, pago a anuidade e volto, mas eu não quero mais. Não quero mais por discordar, por conhecer as entranhas da OAB, e as entranhas da OAB não necessariamente estão refletidas no que a gente vê aqui fora do muro da OAB. Aí eu me retirei. Há diferença, me retirei, me deixei de advogado. Tinha uma banca de advocacia vitoriosa já, que eu comecei a advogar em 94. Eu era um bom advogado, porque eu sabia falar e sabia escrever. Então, quem sabe escrever e sabe falar, na advocacia vai longe. Você sabe. E eu abandonei tudo isso por exatamente não concordar com determinadas práticas. Então, olha, pela OAB, pelo Tribunal de Contas, pela Assembleia Legislativa, pelas lideranças políticas todas, Rosalba, esmagada. Pelo seu então partido DEM de Agripino, isso, né? Exatamente. O senador estranho. Ali é estranho, cada vez mais estranho. Ontem ele estava na televisão, ele está estranho, ele está falando umas coisas assim, que não tem conexão com a realidade, com a boa lógica. Com a boa lógica, porque nem tudo que tem lógica é bom, Lívia. Então não tem conexão com a boa lógica. Não tem. A fala dele está completamente divorciada da realidade. Ele passou e não sabe o que passou. Então, apesar dela, tudo isso, Lívia, aconteceu, apesar dela não ter roubado, nunca roubou. Apesar dela ter feito um ajuste fiscal como nunca foi feito no Rio Grande do Norte, ajustou as contas do governo do Estado. Tanto é que conseguiu um empréstimo junto ao Banco Mundial de 1,5 bilhão de reais. Sustentável, né? E é o que gerou essa série de projetos, né, chamada de RN Sustentável, que é o que está salvando o governo do Dr. Robson Faria. Se não fosse o RN Sustentável, se não fosse esse emprego, eu acho que Robson Faria já tinha ido lá para onde ele gosta de ir, Orlando, tudo que eu pergunto, é Orlando ou é Miami? É a mesma coisa? Fica perto. Orlando. Fica nas adjacências. Tá certo. Ele iria para Orlando para nunca mais voltar. Se não fosse Rosalba, com o RN Sustentável, conseguindo, depois de ajustar as contas do Estado, e conseguir 1 bilhão e 500 milhões de reais, quase 500 milhões de dólares, junto ao Banco Mundial, não teria RN Sustentável e não teria mais o governo de Robson Faria. Quando eu disse que a verdade é teimosa, né, quer dizer, você tem o resgate da verdade, porque a verdade é teimosa. Ela é teimosa. Se ela não fosse teimosa, a gente não estaria sabendo agora que todo mundo era feliz, ou grande parte era feliz, ou a gente não era tão infeliz. É só você comparar, quer dizer, a gente não era tão infeliz e no entanto, não sabia que não era tão infeliz. É só você comparar o governo de Robson Faria. Eu estou querendo aqui fazer nenhum demérito ao governo de Robson Faria, até porque eu gosto da seriedade do governo dele. O governo dele é infeliz. O governo dele é infeliz, mas você não tem nenhum indício, nenhum sinal de corrupção.
Isso não é pouco, Lília, num país em que a autoridade pública está deteriorada, está devastada moral e eticamente, né? Em um país em que a deturpação virou uma pandemia. Ele diz, não, a deturpação, a corrupção é uma coisa sistêmica. Eu digo que ela é pandêmica, ela é uma pandemia. Pan é todos. Atingiu praticamente todo mundo. Aí você tem um governador do Rio Grande do Norte, né, cujo governo ou cuja administração não tem um indício sequer, um sinal sequer de corrupção, e eu acho isso muita coisa, e por isso eu respeito muito. Aí, Lília, como a verdade é teimosa, eu disse como a verdade é teimosa, chega a hora, finalmente, da doutora Rosalba Ciarline ser escutada e ser avaliada. Porque ela não foi escutada. Não, ela quis falar, a imprensa não deixou. A imprensa não deu espaço. O judiciário não deixou ela anunciar as ações de governo dela. Foi proibido. O Ministério Público também. Tinha um juiz no Seridó, não sei vergonha lá no Seridó, que se queixa de ser juiz, que dizia assim, olha, pode trazer aqui que eu despacho. Eu tiro da propaganda e pago tudo que chegar aqui. Isso não é coisa de juiz. Isso não é coisa de magistrado. É coisa de ser vergonha. Né? Ser vergonha. Eu não estou exagerando aqui, não. É coisa de ser vergonha, que não tem vergonha. Porque isso não faz parte da atribuição, do mistério, do ofício, da responsabilidade, do encargo, da atribuição, da responsabilidade, sei lá, de um magistrado. Ele não pode ficar dizendo, ele dizia abertamente na imprensa, e eu só lamento é que o pessoal de Rosalba não o denunciou ao Conselho Nacional de Justiça, porque ele deveria ter sido denunciado, deveria estar lá respondendo, né? Devia estar lá encalacrado no Conselho Nacional de Justiça. Mas aí não é problema meu. Então, Lili, depois dela não poder falar, depois da imprensa massacrá-la, como a massacrou, depois disso aí ela tem a oportunidade de falar, de ser escutada e de ser avaliada. Em 2016, a vida é interessante. A vida é interessante. Em 2016 ela tem a oportunidade de fazê-lo. Aí, resultado, enfrentando a força do dinheiro. Aqui em Mossoró teve candidato na eleição passada que gastou 15 milhões de reais. Ela enfrentou a força do dinheiro, sem apoio dos próceres tradicionais. Aliás, se ela tivesse trazido esses caras para cá, talvez ela tivesse perdido a eleição. Garibaldi, Henrique, Agripino e outros por aí que se acham, né? Então, sem o apoio dos tradicionais próceres ou dos próceres clássicos, ela ganhou a prefeitura de Mossoró com mais de 50% dos votos válidos. E tem mais uma coisa aí. Ela se torna a única grande liderança política de Mossoró. Eu vou repetir. Ela, depois dessa eleição, ela talvez nem saiba disso. Agora é que ela está sabendo o que eu estou dizendo. Talvez ela não tenha nem caído a ficha. Ela é a única grande liderança política de Mossoró e uma das poucas grandes lideranças políticas do Estado. Tudo vai passar por aqui, Elias, a partir de agora. Porque ela sabe fazer política, o grupo dela sabe fazer política e as coisas só vão acontecer a partir de agora se passarem pela capital do Oeste Potiguar, se passarem por Mossoró. Muito obrigado, Lília. Chegamos ao final do programa. Giba, foi uma honra você gostou, ter você participando do programa. Ele combina, ele concorda. Scarlac é gente boa. Scarlac, muito obrigado por você Scarlac. ter feito essa deferência. É um respeito. Né? É por isso que eu entreguei tudo a ele. Ele está com procuração para tratar dos meus negócios, tudo. Né? E na igreja nós estamos bem na igreja. Tá certo. Vamos lançar o nosso CD agora, o CD dele, que tá bombando, tá bom. Depois viram as pregações, né? Não, aí ele vai ser pastor brevemente, eu vou ser, como é? Auxiliar pastor. Auxiliar, né? Diácono. Diácono. Qual pastor? Qual pastor? Pronto. Aí depois nós vamos pro live. Ok. Aí o live vai ser muito forte, né? Porque nós vamos dizer tudo, porque aí a gente pode, aqui ninguém pode dizer tudo, porque aqui os caras quando vêm com multa tem que pagar a rádio, o dono da rádio fica com a cara feia. E aí a gente não paga nada. Os caras multam com 100, com 200, então vai ser 50 mil a multa por 200 milhões, que a gente não tem dinheiro.
Não é, Escaraca? Não tem nenhum bem que vale R$1.000? Não. Lá em casa só tem um armário velho, vermelho, 2 cadeiras, uma rede, um pote, que é mesmo televisor de 20 polegadas. Não dá mesmo? Essas coisas... Não dá não. Mas tem o valor sentimental. Isso não é patrimônio. Pronto, o valor sentimental. Aí se chegarem lá e disserem assim, a gente quer receber aí R$100.000. Aí eu digo assim, eu respondo, eu tenho o meu armário vermelho, eu tenho o meu pote, a minha rede. Que para mim vale mais. Sentimentalmente, isso não tem valor, não tem preço. Então você pode levar, tá paga a dívida. Aí, aqui a gente pode, Lília. Aqui a gente pode, porque eles vêm com esse negócio de pagar multa. Eu não pago multa. Nunca vão receber dinheiro de multa meu, né? Dinheiro meu de multa. Por que eu vou pagar? Eu vou deixar de dar comida às minhas filhas para pagar multa? Então, aí, tanto vai ser uma multa de 1 milhão, como de 1 bilhão, de 1 trilhão, porque nós nunca vamos pagar. Aí só fica com o nome lá, com SPC, né? Nadinha, Cadinho, né? Do cadastro negativo. Eu não estou ligando para isso, não, Lívia. O pessoal me conhece, o que vale é a minha essência. Eu costumo dizer que eu não sou financista. Talvez se eu fosse financista, eu me preocupasse com essas multas. Financista é aquele que gosta de dinheiro, de acumular bens, de fazer patrimônio. Eu tenho ódio. Se o cara chegar lá em casa com um carro agora, dizer, rapaz, eu tenho que deixar esse carro para você. Eu digo, um carro não. Pode levar da outro, que eu vou de táxi. Eu vou de táxi, né? Porque eu fui um humanista a vida toda. Eu sou um homem de letras. Eu gosto de trabalhar com a palavra, eu gosto de lidar com a palavra, eu gosto de explorar a palavra. Eu sou um homem de letras, né? Eu sou um cronista, eu faço crônicas. Eu sou um humanista. O que é o humanista? É aquele que olha para a essência do homem, para a essência humana. Isso é o humanismo, eu pratico o humanismo. Então, um humanista não pode estar se envolvendo com dinheiro, não dá certo não. Quando vejo dinheiro, eu não me sinto bem quando eu vejo dinheiro. Isso não é demagogia não, porque eu não pertenço a partido político, eu não tenho pretensões políticas, eu não dependo de política para viver. Isso não é demagogia, isso é uma verdade minha. O humanista, quando vê dinheiro, ele não se sente bem não. Eu quero o meu dinheiro para eu fazer minha feira todo mês. Claro. Pronto. Para sobreviver. Bem, né? Porque o humanista, ele olha para a essência do homem. E quando ele vê que a essência do homem tem distorções, tem dificuldades, ele procura fazer o conserto. Mas fazer o conserto com o quê? Não é com arma, não. É com a palavra. É com a palavra. A palavra é suficiente. Se você usar bem, fizer bom uso da palavra, você consegue consertar muita coisa. Você não consegue consertar o mundo, mas muita coisa você pode consertar, porque eu sou um exemplo de falta de ambição, eu sou um exemplo de falta de apego ao material, eu sou um exemplo. Então, as pessoas podem ver em mim, né, um modelo a ser adotado, e um modelo que eu não acho que seja ruim de todo não, Lília Santana.